Olá, pessoal. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributária e professora de cursos da MG Treinamentos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. E o vídeo de hoje é sobre a segregação de receita dos produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e da COFINS continua no Simples Nacional. Recentemente, por unanimidade de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, julgou constitucional o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, que excluiu as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional de usufruir da redução a zero da alíquota de PIS e da COFINS. Essa lei, vou compartilhar aqui a tela para vocês, que é a Lei 10.147 de 2000, o artigo 1º, inciso 1, trata da incidência monofásica, que é concentrado na etapa inicial do ciclo, somente vai ser cobrado da indústria e do importador dos produtos monofásicos, que são eles produtos farmacêuticos classificados nessas NCMs, produtos de perfumaria, de tocador ou de higiene pessoal. A decisão seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio, e foi tomada na análise do recurso extraordinário 1199021, com repercussão geral, tema 1050, que foi desprovido. Qual foi a tese fixada pelo STF? Foi a seguinte: é constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional ao benefício de alíquota zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000, tendo em conta o regime próprio ao qual submetido. Na realidade, foi fixada uma tese nesse momento, mas é oriundo, na realidade, de um processo que se originou, que foi distribuído no dia 16 de maio de 2008, onde essa empresa de perfumes e cosméticos impetrou um mandado de segurança. E esse mandado de segurança foi contra ato do delegado da Receita Federal do Brasil, em Joaçaba, e a empresa solicitou a liminar para que a exigibilidade do PIS e da COFINS fosse suspensa, englobados do valor dos tributos unificados pelo Simples Nacional, incidentes sobre a receita bruta da venda dos produtos previsto no artigo 1º da Lei 10.147 de 2000, que eu acabei de demonstrar, que são produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador e de higiene pessoal, autorizando a empresa, por consequência, a não recolher seus valores, para ser deduzido do montante total a recolher a título de Simples Nacional. Na realidade, nessa época em que foi impetrado esse mandado de segurança, a legislação do Simples que vigorava era a Lei Complementar 123 de 2006, que entrou em vigor em julho de 2007, mas nessa época, essa Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples Nacional para as microempresas e empresas de pequeno porte, ainda não previa a segregação das receitas de vendas de produtos com incidência monofásica do PIS e da COFINS. A alegação dessa empresa é que, desde a inclusão da empresa no Simples, em 17 de 3 de 1997, sobretudo a partir da entrada em vigor do Simples Nacional em 1 de 7 de 2007, a parte impetrante tem suportado o ônus das contribuições referidas na forma da Lei 10.147 de 2000. Na realidade, essa empresa ela queria que fosse em mandado de segurança concedido liminar para suspender a exigibilidade do PIS e da COFINS, para ter que ser observado o princípio da isonomia, para ter o mesmo tratamento que as empresas do regime normal, tendo em vista que a Constituição Federal prevê que as ME e EPP teriam que ter tratamento favorecido. Então, a controvérsia toda gerou em cima desse artigo 2º da Lei 10.147 de 2000,
que prevê o seguinte: são reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso 1 do artigo 1º, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de indústria ou importador, ou seja, para que seja aplicado a alíquota zero para o estabelecimento atacadista e varejista. Só que o parágrafo único prevê o seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Imposto e Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte simples. Não foi concedido liminar, foi indeferido o pedido de liminar, e na sentença que foi publicada no dia 3/11/2008, quando a legislação do Simples Nacional, que estava em vigor na época, que é a Lei Complementar 123/2006, ainda não previa a segregação das receitas de vendas de produtos com incidência monofásica do PIS e COFINS, o mérito da sentença foi o seguinte: nesse contexto, foi editada a Lei 9.317/96, que criou o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples, que, além de diminuir a carga tributária das micro e pequenas empresas, simplificou a sua administração. Posteriormente, adveio a Emenda Constitucional 42 de 2003, que incluiu no artigo 146 da Constituição Federal, dispositivo que delega a lei complementar criar o regime mais favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, trazendo a definição desse tratamento diferenciado e favorecido. E aí veio a Lei Complementar 123 de 2006, mas que só entrou em vigor a partir de 1/7/2007, onde ela criou o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional. No caso em estudo, diz o mérito da sentença, o legislador, em face do critério extrafiscal, reduziu a zero as alíquotas da COFINS e do PIS, artigo 2º caput da Lei 10.147 de 2000, sendo que não estendeu essa redução às pessoas jurídicas optantes pelo simples, artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.147 de 2000, pois ela já possuía um tratamento diferenciado e vantajoso dado inicialmente pela Lei 9.317 de 96 e posteriormente pela Lei 123 de 2006. E concluindo no mérito da sentença, com efeito, tais leis que regem o sistema simplificado de pagamento não permitiu a utilização a qualquer valor a título de incentivo fiscal. Então, na época que foi publicada essa sentença, que foi na data do dia 3/11/2008, vigorava a Lei Complementar 123 de 2006, mas não trazia dispositivo legal em que possibilitasse a empresa optante por esse regime do Simples Nacional poder segregar essas receitas sujeitas à incidência monofásica do PIS e COFINS para que não sofresse tributação dessas contribuições dentro do PGDAS-D e fosse aplicado sobre essa receita somente os demais tributos federais e o ICMS. E aí foi no mérito, foi denegada a segurança requerida na inicial. Então, essa empresa ela recorreu até o STF, onde foi publicada essa tese de repercussão geral firmada, dizendo, porque a empresa entrou com recurso extraordinário para que o STF se pronunciasse quanto à constitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 de 2000. E o STF
fixou essa tese dizendo que é constitucional a restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional benefício fiscal de alíquota zero, previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147, tendo em conta o regime próprio a qual submetida, porque na época que se instaurou essa discussão que se iniciou através do mandado de segurança distribuído em 16 de 5 de 2008, a legislação do Simples Nacional, que é a legislação própria, não previa a segregação desses valores para que, no caso, o comércio atacadista e varejista pudessem não tributar essa receita lá no Simples Nacional com relação ao PIS e a COFINS e utilizar a alíquota zero previsto nessa legislação. Além disso, no relatório do recurso extraordinário com repercussão geral, foi esclarecido o seguinte: o legislador pode, de acordo com o interesse econômico e social, estimular e beneficiar determinados setores da economia, ao mesmo tempo em que pode deixar de conceder determinado benefício a empresas que já desfrutam do sistema fiscal vantajoso. O parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147/2000 não viola os princípios da capacidade contributiva e da isonomia e não colide com o artigo 179. Esse artigo 179 da Constituição Federal Esse artigo 179 da Constituição Federal prevê o seguinte, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, na realidade, o que o STF está dizendo é que esse dispositivo dessa Lei 10.147 não viola as regras específicas, que é o tratamento favorecido para as empresas do Simples Nacional, tendo em vista que a vedação contida nesse dispositivo aqui ficou mantida após a sistemática prevista pela Lei Complementar 123 de 2006, que na época dessa controvérsia, dessa discussão que teve início lá em maio de 2008, ainda não previa segregação das receitas dos produtos com incidência do PIS e COFINS monofásico lá no Simples Nacional. Posteriormente, a Lei Complementar 123 de 2006 foi alterada pela Lei Complementar 128 de 2008, que, em especial, a nova redação que seu artigo 3º atribuiu ao artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4 da Lei Complementar 123, e nova redação essa, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, foi a seguinte: o contribuinte deverá considerar destacadamente para fim de pagamento as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas à substituição tributária e tributação concentrada em uma única etapa monofásica. Então, a partir de 1º de janeiro de 2009, a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples Nacional, permitiu a segregação das receitas desses produtos com incidência monofásica do PIS e COFINS, e, nesse caso, o comércio atacadista e varejista vai ter que aplicar a mesma legislação dessa incidência monofásica, que seria o quê? A alíquota zero. E também a Receita Federal, através de soluções de consulta, e nesse caso a solução de consulta que eu vou demonstrar é a consulta COSIT número 173 de 2014, se a gente adentrar aqui nessa consulta, ela traz aqui a íntegra do artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.147, e diz o seguinte: observe-se que esse artigo se refere ao chamado Simples Federal, instituído pela Lei 9.317/96, atualmente revogada pelo artigo 89
da Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o chamado Simples Nacional. Lê-se, por sua vez, na citada Lei Complementar 123 de 2006, o dispositivo que eu acabei de demonstrar, que é o artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4, introduzido pela Lei Complementar 128 de 2008, permitindo a segregação das receitas decorrentes de venda de mercadorias sujeitas à incidência monofásica, do PIS e COFINS. Então, ele diz o seguinte: quando vigorava a redação original da Lei Complementar 123, na tributação pelo Simples Nacional das receitas provenientes de venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, monofásicos, inexistia amparo legal para, de qualquer modo, por exemplo, segregação de receita ou desconsideração de percentuais, alterar os percentuais relativos a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP. E aí a ementa dessa solução de consulta conclui o seguinte: para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, que é a controvérsia do processo que resultou na tese atual do STF, então a tese atual do STF é referente a uma discussão originada por uma empresa de produtos de perfumaria que impetrou um mandado de segurança em maio de 2008, época em que a legislação do Simples Nacional não previa a segregação. Então, essa tese do STF, na realidade, é uma decisão atual, mas referente a uma discussão lá atrás entre a Lei 10.147, artigo 2º, parágrafo único, e a legislação da época do Simples Nacional. Então, a ementa diz: para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008, na tributação pelo Simples Nacional das receitas provenientes da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, monofásicos, inexistia amparo legal para, de qualquer modo, por exemplo, segregação de receita ou desconsideração de percentuais, alterar os percentuais relativos a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP. Contudo, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, o Simples Nacional passou a admitir a redução do valor a ser recolhido nos termos do artigo 18, parágrafo 4º, inciso 4, e parágrafos 12 a 14 da Lei Complementar 123 de 2006. Atualmente, a legislação que trata sobre a segregação das receitas de vendas de produtos com incidência monofásica, e que a legislação do Simples continua permitindo e que tem que seguir a legislação dessa incidência monofásica, e, nesse caso, o comércio atacadista e varejista vai segregar e não vai pagar mais nada no Simples Nacional e nem fora do Simples Nacional. Só que tem que observar a legislação específica dos produtos monofásicos, que bebidas frias, por exemplo, passou a ser um monofásico bifásico, e muita gente chama de bifásico, em que a alíquota zero só atinge o quê? O comércio varejista. Então, só tem que observar a legislação desses produtos monofásicos. Legislação essa que vai ser aplicável também às empresas optantes pelo Simples Nacional, porque o artigo 18, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006 e artigo 25, parágrafo 6º e 7º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, que é o atual regulamento do Simples Nacional, assim dispõe. Então, concluindo, essa tese aqui, na realidade, é o seguinte: ela está tratando de uma questão lá do ano de 2008, antes das alterações da Lei 123 de 2006, em que, naquela época, não se podia o quê? Segregar as receitas de vendas
de produtos com incidência monofásica do PIS e COFINS e aproveitar a alíquota zero prevista na legislação desses monofásicos. Resumo da história: vai poder continuar segregando as receitas de produtos sujeitos à tributação monofásica do PIS e COFINS à empresa que seja do regime do Simples Nacional? Sim. A partir de 1º de janeiro de 2009, passou a ser o quê? Permitido. Então, a partir de janeiro de 2009, continua as empresas podendo segregar essas receitas de produtos com incidência monofásica do PIS e da COFINS. E aí, é importante que vocês estejam familiarizados com a legislação do Simples Nacional, porque, na realidade, essa alíquota zero beneficia o comércio atacadista e varejista do Simples Nacional. No caso em questão, a gente está vendo a Lei 10.147, mas as empresas que sejam indústria ou importador de produtos monofásicos e que sejam optantes pelo Simples Nacional, elas vão segregar lá no PG-10D como sujeitas ao regime monofásico, mas vão pagar fora do regime do Simples através de DARF separado, de acordo com as alíquotas elevadas previstas na legislação dos produtos monofásicos. No dia 6/10 e 9/10, estarei realizando o curso de Simples Nacional Segregação de Receitas por videoconferência. As aulas depois ficam gravadas dentro da plataforma, tem apostila, certificado. Se você quer ser um profissional, se aprofundar na legislação do Simples, só tem um nome sugestivo de Simples, porque tem várias especificidades, além de saber da legislação do Simples, tem que saber da legislação dos tributos que você recolhe dentro do Simples Nacional. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para que o YouTube te notifique dos próximos vídeos. Vou deixar também o link da lista VIP no WhatsApp e também o meu canal no Telegram para você estar recebendo dicas tributárias toda semana. Até a próxima dica da MG Treinamentos.